Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade, do real Messias, Emmanuel Abidrushim, o Espírito da Verdade anunciado por Jesus Cristo. Ele é autor da Mensagem do Grau, A Luz da Verdade, obra em 3 volumes. Eu sou estudante da Mensagem do Grau desde 1988, então já são aí 33 anos. E eu procuro nas redes sociais, prioritariamente, divulgar essa obra, pois creio que ela é fundamental para a sabedoria do ser humano, né? Uma evolução espiritual de acordo com a vontade de Deus. Então, eu sempre procuro divulgá-la e acho mesmo que ela a palavra sagrada, né? Ela tem que ser venerada, né? Enfim, por isso que eu defendo até o surgimento de da igreja, que eu chamo, igreja cristã graalita, porque na verdade a mensagem do Graal é a continuação e a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo. Então, são unos as duas mensagens, as duas doutrinas de Cristo e de Emmanuel Abidrushim, embora as pessoas possam estranhar muitas coisas, né? Que a mensagem do Graal diz sobre, por exemplo, os seres da natureza que existem de verdade, mas que as tradições antigas de gregos, romanos, nos chegaram muito deturpadas, enfim. Mas muitos povos antigos tinham uma intuição mais pura do que hoje, uma ligação espiritual mais presente na vida. Por isso, muitos enxergavam, conheciam os seres da natureza, né? Muitos povos antigos, sábios povos, né? Por outro lado, os outros povos que já estavam mais degenerados, mesmo primitivos, acabam investigando demônios, né, que são formações intuitivas humanas, dos pensamentos e intuições humanas. Então, aí mostrava aqueles seres monstruosos, cultuavam, mas isso não tem nada a ver, isso é uma obra humana, não é uma obra de Deus. É o mal pensar, o mal atuar do ser humano que faz com que nossas intuições, pensamentos se transformem em demônios, né? E que nos prejudicam, né? Porque tanto podemos criar seres benévolos quanto maléficos, de acordo com o nosso intuir, porque a nossa essência é espiritual. Então nossa origem é poderosa, vamos dizer assim, ela é superior dos seres da natureza, né? O reino espiritual está acima da interidade, né? Do reino enteal, de onde procede todos os enteais, né? Os pequenos, grandes enteais. Então a obra da Mensagem do Graal, do Messias, do Real Messias Abidrushim, nos esclarece muito sobre essa questão dos enteais. Fala sobre as reencarnações. Nós viemos aqui na Terra, nossas almas espirituais, com o intuito de, através das encarnações, nos tornarmos iluminados, os seres espirituais perfeitos, porque só através disso que o cumprimento a finalização das nossas encarnações terrenas é nos tornarmos autoconscientes, seres espirituais iluminados, para assim podermos retornar à nossa pátria já autoconscientizados,
como espíritos deveras, servos do Senhor, servos da vinha do Senhor. Então, pode-se dizer que as nossas encarnações, contínuas encarnações, é a missão de cada espírito humano que busca, vem aqui nos reinos materiais em busca da sua autoconscientização. Então, esses têm esses dois pontos fundamentais da mensagem do Graal. Falar da necessidade de nossa reconexão com os seres enteais, seres da natureza. São servos, né? Tanto os pequenos quanto os grandes, são servos fiéis, são exemplos de fidelidade a Deus Pai, né? Então, é um exemplo que nós temos que seguir. Então, precisamos nos reconectar, nos sintonizarmos novamente com os seres enteais que outrora, nos nossos primitivos tempos, eles nos guiavam totalmente, né? Nos orientavam, isso até antes, antes das tentações que Lúcifer introduziu aqui nos reinos materiais, né? Para, vamos dizer assim, um popular assim, bem claro, nos ferrar, né? Pode-se dizer assim. Então, eles colocam, as tentações são uma má pensamento, um mau procedimento de Lúcifer, contrário ao amor de Deus. Então, ele colocava nós, assim, imaturos, espíritos humanos imaturos, numa queda de braço, vamos dizer assim, né? Que enfrentando algo muito mais forte, né? Vamos dizer assim. Claro, nós temos encarnados na matéria, temos nosso livre-arbítrio, estando sempre sintonizados na luz, não é possível nós nos cairmos. As próprias tentações de Lúcifer seriam inócuas. Porém, devido à nossa imaturidade e uma certa propensão para a indolência espiritual, pode-se dizer que a maioria de nós seres humanos caímos, né? nas tentações de Lúcifer. E daí veio o pecado original, passando a ser pecado hereditário, porque era transferido, né? Transmitido de geração para geração, e nossos cérebros cada vez mais estavam ligados à matéria, às coisas materiais, ao raciocínio. E o cérebro racional passou a predominar em relação ao cérebro da intuição, que é o cerebelo, ou cérebro belo, né? Que se atrofiou, enquanto que o cérebro anterior hiperatrofiou, cresceu além do necessário, né? Então essa é a questão principal aí do pecado, né? Essa é a razão do pecado, é a essência, né? Então é isso. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Hoje é dia 2 de setembro de 2021, hoje é quinta-feira. Então estamos nos aproximando, faltam 5 dias para o 7 de setembro. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. É o ano 199, né, da independência do Brasil. Portanto, no ano que vem, iremos comemorar os 200 anos da independência do Brasil, que a grande maioria das pessoas sabem. Certamente, quase todos os brasileiros, tem brasileiro que ainda não sabe disso, né? Nossa independência ocorreu
lá em São Paulo, às margens do Ipiranga, através de Dom Pedro I, né, que proclamou a nossa independência, independência ou morte, em 7 de setembro de 1822. Portanto, agora são meio-dia e 15, dia agradável, sol é entre nuvens, temperatura está por volta de uns 25 graus. Temperatura interna, vamos ver aqui, de 22 graus, externa deve estar aí por volta de uns 23, 24 graus. Então aqui está a minha bandeira do Brasil. Assim estou fazendo a contagem regressiva para o 7 de setembro, né? Eu queria falar aqui sobre o tema Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro é um iluminado. Posso dizer que isso é uma afirmação, é uma convicção minha. Que ele realmente veio aqui para transformar o Brasil, né? Colocar o Brasil novamente na rota não só do progresso, desenvolvimento material, mas principalmente para a nossa conexão espiritual, né? Nós trazemos a convicção em Deus e no nosso país, e avivar, né? Esse patriotismo e também, ao mesmo tempo, a nossa fé em Deus, né? Nossa convicção. É claro, ele é um cristão que ainda não conhece possivelmente o Espírito da Verdade, Manuel Abidrucci. Mas isso, creio que ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai encontrar essa mensagem, né, salvadora, que só através dela é possível uma sabedoria, um esclarecimento da espiritualidade, da nossa missão e o nosso encontro com Deus, real encontro com Deus. Porque hoje nós vemos as religiões, vou citar especialmente a cristã, é um distanciamento de Deus, pelas interpretações humanas, pela crença cega, dogmas falsos, e por aí vai, né? Mas então, falando sobre Bolsonaro, agora eu vou falar no sentido mais uma visão mais espiritualista, né? Certa vez um leitor da Mensagem do Grau citou, era um amigo do Facebook, ele acabou infelizmente falecendo pela Covid-19 esse ano, né? Foi no primeiro semestre do ano. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas era meu amigo do Facebook, né? Então ele citou certa vez uma mensagem, né? Disse para mim que eu não sei se de que forma ele soube disso. Me parece que uma vidente, né? Uma entrevista citou que Bolsonaro seria a encarnação de reencarnação, né? De Dom Pedro II, do mesmo espírito. Então, o mesmo espírito de Bolsonaro é o de Dom Pedro II. E citou outra coisa interessante, que ele teria sido soldado, aquele soldado que feriu com a lança Jesus Cristo no flanco, né? Ele fez isso para ver se Jesus Cristo estava de fato morto, né? Mas isso, de certa forma, foi mesmo que diria talvez bem intencionado, ou então de acordo com, com o trabalho dele, né, como um soldado romano, centurião, mas isso, de certa forma, foi uma agressão a Cristo, foi provocando uma chaga também. E
Então, isso teria causado um karma, né, muito, muito grande, e através desse atentado que ele sofreu com a facada, né, na campanha presidencial de 2018, seria um resgate do karma dele, né, desse karma é, bem antigo, de 2000 anos atrás. Porque todos os nossos karmas, na nossa sessão espiritual, ele tem que, de certa forma, tem que ser resgatado, porque não é possível é, um espírito com karma é, é, estar totalmente iluminado. Isso não tem como. Somente quando estivermos totalmente iluminados, totalmente limpos interiormente, é possível nós ascendermos até a nossa pátria espiritual, é, através do obtendo a autoconsciência. Né? E, então é isso. Bolsonaro, o espírito Bolsonaro, isso é uma opinião minha, né? Não sei se estou certo. Ele não é assim um espírito que desenvolvido, que veio em desenvolvimento. Eu penso que ele é um espírito, não sei se foi um espírito primordial, né? do reino espírito primordial, mas eu penso que ele foi um dos convocados outrora, né? Que é aqueles 144 mil convocados que a Bíblia fala, na missão do juízo final, que começaram a encarnar, acho que por volta de 7 mil anos para cá, mais ou menos. A grande pirâmide do Egito foi construída há 6.500 anos atrás. Então eu tenho a impressão que ele é um grande convocado. Né? E muitos convocados, talvez a maioria, esqueceu da sua missão agora junto ao filho do homem, né, Abdurshim, quando ele esteve encarnado, né? Messias Abdurshim. E muitos falharam, né? Não acredito que Bolsonaro tenha falhado, né? Pode ter se desviado, de certa forma, a sua missão, né? Mas existe um diferencial entre nós, seres humanos, desenvolvidos, que estamos aí nos ciclos de reencarnações, para aqueles espíritos convocados, que eles não eram, já estavam no paraíso, ou alguns poucos entre esses convocados eram espíritos primordiais, que, portanto, viviam no reino espírito primordial. E, então é diferente, né? Enquanto nós, espíritos em desenvolvimento, começamos a encarnar aqui na Terra há 3 milhões de anos. Isso há muito tempo atrás, né? O planeta Terra foi o primeiro planeta do sistema Éfeso, universal Éfeso, a receber as almas, né, já prontas para encarnarem, né, na matéria. Encarnaram naquele primata, né, chamado de Babais. Esses esclarecimentos estão tanto na mensagem do Graal como também na obra de Rosélis von Sass. Rosélis von Sass foi uma discípula do Messias Abdurshim. Eu, por sinal, cheguei a conhecer essa escritora, essa extraordinária escritora que viveu entre 1906 e 1997. Ela faleceu com 91 anos. Mas então, focando aí na questão de Bolsonaro, né? O Brasil é um país, vamos dizer assim, escolhido. Escolhido. Mas no sentido um tanto diferenciado em relação ao que foi, por exemplo, Israel e o que foi a Alemanha. Interessante, né? Muitos, talvez a maioria das pessoas não sabe que o alemão foi um povo convocado tal como foi os judeus israelenses, né? Então, quando os israelenses falharam, né?
por não reconhecer Jesus e o terem crucificado, eles perderam a primazia. Então foi preparado para o povo alemão para que o Filho do Homem, né, o Senhor do Juízo, o Espírito da Verdade, encarnasse no povo alemão. Só que ele não foi reconhecido. A maior parte falhou, né? Então é por isso que o povo alemão, tanto quanto o judeu, é um povo marcado, vamos dizer assim. Ele é um povo que falhou perante Deus. Eram dois povos altamente preparados espiritualmente que falharam. Pode-se dizer que tanto o Israel como a Alemanha foram os dois povos especialmente preparados por Deus para abrigarem um filho de Deus, né? Então, o Messias Abdrushim, Manuel Abdrushim, nasceu na Alemanha e atuava, a parte principal da sua missão terrena, ele atuava em Womperberg, né, no Tirol austríaco. Então era lá que foi ancorada a mensagem do Graal, né? A montanha sagrada que era dito, né? Espiritualmente, porque toda a palavra de Deus ela tem que essa, no caso, a mensagem do Graal, né? Que é do Espírito Santo. Ela foi ancorada na criação posterior, né? A palavra viva, mas precisa de uma ancoragem também física, né? É como se fosse uma antena retransmissora, né? Por exemplo, uma estação emitida lá os programas, a palavra, né? De uma emissora, mas ela precisa de uma antena, né? Que está transmissora, que está ancorada, né? Uma antena numa região alta, para que as pessoas possam, através de seus aparelhos, rádios transmissores, captar o sinal dessa emissora. Então pode-se fazer uma analogia com a mensagem do Graal, com a nova palavra viva, que ela é emitida da rádio, vamos supor assim, da emissora, emissor é o próprio Espírito Santo, e ela é ancorada na Terra, então ela precisa de um lugar, uma estação, né? Então existe uma montanha com os elementos, vamos supor, metais, enfim, a constituição interna de uma montanha, né? que capta como fosse uma antena essa mensagem. E depois retransmitir, os receptores somos nós, seres humanos, através da nossa intuição, da nossa busca. Então nós sintonizamos intuitivamente com essa palavra, porque só a intuição, né, nosso espírito que pode captar, né? Porque seria uma espécie de não é igual a espécie, né? Porque nós somos espirituais, nós não somos divinos. A palavra é divina, né? Aliás, até mais que divina, é inenteal, é não criada, né? É da substância de Deus. Mas nós podemos entrar na mesma frequência. Aí que está, por exemplo, aqui mesmo, né? Quando captamos uma emissora de rádio, nós não somos a emissora de rádio, mas nós entramos com um aparelho adequado na mesma frequência daquele sinal. Aí podemos captar a palavra, né, da emissora. Então, da mesma forma, nós somos espíritos humanos, nós podemos entrar na mesma frequência, né, da vontade de Deus. E isso é através da ativação da intuição, do nosso o que realmente é vivo em nós, né, que é nossos corpos, que são nosso amor, o que emite no nosso coração, e não no nosso cérebro, que é apenas intelectual, é um instrumento.
Enfim, aí acontece a questão que após o falhar também da Alemanha, né, através do nazismo também, essa, essa, esse país, essa região que passou a ancorar a palavra viva de Deus é o Brasil. Esse é um fato extraordinário. E na Terra, e da Terra que é transmitido para todo o universo Éfeso. Porque são 7 universos. Essas igrejas que do Apocalipse, né, se dizia, né, que são Éfeso, Esmírnia, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Tiátira. Na verdade, se refere às 7 igrejas de Cristo, se refere às 7 partes do universo. Né? O Éfeso é o nosso sistema universal, que é muito maior do que esse universo que a ciência reconhece. Né? Porque, na verdade, a criação, né? A criação material, né? Ela é material grosseira, né? Vamos dizer assim, né? Ela é muito maior, o universo, né? Muito maior, muito mais antigo do que a ciência reconhece hoje, né? Então, isso estamos falando só em um universo, mas são 7 universos, grossos materiais. Né? Então, quando se fala em igreja, é a ancoragem. Porque o que é uma igreja? O templo é o nosso corpo, é a parte física, vamos supor, individual ou coletiva, que vai ancorar a palavra. Através da nossa intuição, do nosso templo, podemos ancorar e vivenciar a palavra e retransmiti-la também. E quando isso se faz em conjunto, vamos supor, na terra, em países, em cidades, tem que ter essa igreja, seja um templo construído, né, que uma coletividade possa vivenciar em conjunto essa mensagem do Graal, essa palavra viva. Então a Terra é o planeta que ancora a nova palavra nesse sistema Éfeso. Agora, temos que diferenciar também a questão da missão de Cristo como Filho de Deus. A palavra viva que ele nos trouxe não era para ancorar na criação. Por quê? Porque o responsável pela criação material, pela humanidade, é o Espírito Santo. E é ele vamos dizer assim, intermediador entre Deus e a humanidade. Não é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui uma missão de caráter especial, né, do amor de Deus, para quando chegasse o juízo, tivéssemos a possibilidade de salvar mais seres humanos. Porque havia o risco de, se ele não viesse, Jesus Cristo, quando chegasse o juízo final, só existiriam mortos aqui encarnados na matéria. Mortos vivos, né? Porque não tinha mais nada de espiritual pulsando dentro de si, né? Ou seja, essas centelhas, essa chama viva, né? O lume, né? Das virgens estavam todas apagadas, tudo mortas. Então, não foram cultivados suficientemente, né? Através desse simbolismo do azeite, né? O azeite que mantém a chama viva, né? As lamparinas. As lamparinas são nossas centelhas espirituais. Então, o que aconteceu? Mas a palavra viva que Jesus trouxe não foi ancorada na matéria, né? na criação, porque não era a função dele. Porque por isso que ele dizia que o meu reino não é deste mundo. Meu reino é o divino. Por quê? Porque Deus Pai tem 2 filhos. Através da rainha primordial Elizabeth, que foi a primeira criatura que ele fez, que ele criou, ele pôde se tornar pai. E teve esses 2 filhos, Jesus Cristo e Emmanuel. Então ele destinou o reino divino
para Jesus Cristo, enquanto porque depois de ter sido edificado o reino divino, surgiu o faça-se a luz, que é a criação espiritual, que foi destinada ao Espírito Santo, a Emmanuel, o Espírito Santo. Então tem essa diferença, essas coisas que precisamos entender, compreender através da mensagem do Graal. Enfim, então o Brasil se tornou a pátria do Evangelho, né? Do novo Evangelho também, né? Então isso tem que ser reavivado, né? Então isso é algo assim extraordinário para o Brasil, né? Para nós brasileiros, que é na nossa terra que está ancorada a palavra viva, né? Por quê? Porque houve esse falhar na Alemanha, e que se concretizou esse falhar após o falecimento do Messias Abedrushim, quando a sua mensagem, aquelas pessoas, inclusive os familiares, acabaram não cumprindo o que foi determinado. A sua esposa, a viúva Frau Maria, cumpriu, mas seus filhos, descendência, não. Isso aconteceu na década de 1950. Então, foi transferido da Áustria, de Wurtemberg, né, onde existia a colônia do Grau, essa ancoragem, né, da montanha para o Brasil. E isso, segundo Rogério Gonçalves, está em São Paulo. Então, eu creio que Bolsonaro está destinado realmente a reavivar essa convicção do Brasil, fazer, enfim, fazer uma limpeza, né, vamos dizer assim, das instituições, e dar esse reavivamento, né, espiritual, vai possibilitar isso. Então, estou confiando e penso que esse vai ser o dia decisivo, no 7 de setembro agora de 2021. Está no ar que algo realmente de grandioso vai ocorrer. E essa é uma oportunidade única, né? Então, força Brasil, força Bolsonaro. Shalom, muita paz, muita luz.